eles não têm uma leitura do português como todos nós temos. Então, às vezes, é muito difícil trabalhar esse lado. O Alexandre, por exemplo, ele é um surdo que merece elogios, porque ele é esforçado e ele consegue pegar uma prova, ler bem e dar as suas respostas de forma pessoal. Alguns surdos, eles têm mais dificuldade. Por exemplo, no caso do Sérgio, ele está conversando. Então, a comunicação com ele é diferente da comunicação com o Alexandre. Por quê? O Alexandre eu consigo falar com ele de sinais variados. O Eduardo eu preciso falar de uma forma mais simples, usando coisas mais gestuais para que ele possa compreender, sendo que ele está nesse processo de adaptação. Inclusive, o que vem acontecendo aqui no ENIS, que é muito importante, é porque os próprios alunos que são surdos, aqui tem 3 no momento, está faltando um, deve estar atrasadinho, vai chegar, o Thiago, eles procuram ajudar esse surdo que está começando agora. Então, como que a gente faz? Nós sentamos os 4, o Thiago e o Alexandre são do ensino médio, e o Sérgio ele está na parte de alfabetização, ele está aprendendo ainda, a gente ainda está avaliando para ver qual a formação, qual a série dele. Mas eles têm ajudado por causa do contato, eles têm procurado se comunicar e fazer esse desenvolvimento. É muito importante o trabalho, no caso do cérebro, cognitivo dele, que por muitos anos ficou parado, porque era só aquela comunicação em casa, com aqueles sinais simples que a família já está acostumada, que inventa para poder se comunicar com o surdo. Só que depois que eles descobrem que tem todo mundo lá fora, então eles veem a necessidade de se comunicar, de se identificar. E essa identidade surda é muito importante para eles. É isso que o Sérgio está aprendendo agora, assim como outros alunos surdos que pertencem à rede municipal. Agora o Alexandre ele vai explicar um pouquinho de como que acontece com relação à vida deles, à cultura, o aprendizado, como que isso funciona. No caso dele, por exemplo, ele estudou muito tempo no INES, lá no Rio, que já é uma escola, não sei se todos conhecem ou já ouviram falar, mas o INES é uma escola especializada para surdos, lá só estudam surdos, e ele teve essa oportunidade. E agora ele está aqui devido à inclusão, e isso também facilitou para ele, porque questão da distância, aqui ele pode adaptar os horários dele para poder estudar, e assim ele não precisa ficar parado, né? Ele vai falar um pouquinho agora sobre ele. Não, dele é isso, tá? Meu nome é Alexandre Dias, eu morava no Rio, e comecei a estudar aqui, no ENES. Às vezes, o estudo, o português é muito difícil, mas com a voluntariedade de alguns e com o meu empenho, eu consigo aprender. Mas isso não é fácil, isso depende de muito treino. Eu estudei primeiro lá no INES, quando eu nasci doente, tive problema de coordenação motora. Meu corpo ele não respondia aos comandos do meu cérebro, mas eu fui estimulada. Comecei a andar com alguns anos de diferença das pessoas ouvintes. Lá no INES é uma escola muito grande, quando ele foi lá ele ficou apavorado. Eu fiquei apavorada. E aí eu fiquei com medo, porque a minha mãe me levou lá e ela, não, calma, você vai ter contato. E ele viu que realmente eu passei a ter contato com surdos, com outros surdos, foi se adaptando, foi aprendendo os sinais e desenvolveu bem. Conseguiu progredir. O INES ele tem diversas formas de trabalho lá dentro, diversos cursos, diversos instrutores.
igual ao ensino médio, você ensino médio, quando ele começou a estudar no IMES, ele fez até o primeiro ano, mas ele teve que fazer umas cirurgias, então ele teve que parar. Depois ele se casou e ele ficou muito distante para que ele pudesse estudar. Pararam muito tempo. Ele também passou por um processo de divórcio, agora ele está casado pela segunda vez. A mãe dele está morando com ele. Ele viu que havia uma oportunidade, uma necessidade também. Ele tem contato com pessoas que são testemunhas de Jeová que ajudam, que se procuram se especializar em língua de sinais. A Josene, por exemplo, faz parte delas, que procura me ajudar nesse sentido. E aquilo ele está fazendo esse trabalho também. Existem várias disciplinas aqui, ele ainda não acabou. Ele está fazendo alguns módulos, aceleração, porque ele precisa fazer o ProLibras, que vai dar aí a oportunidade de ser instrutor. Mas aqui sozinho ficaria muito difícil por causa da leitura, então o intérprete ajuda. Mas nesse momento, você está fazendo geografia. Está fazendo geografia. Shows ele trabalha? Ele trabalha? Agora você é desempregado. Ele está aposentado devido a, não por causa de trabalho, mas porque, além da saúde dele, a mãe dele também está precisando tomar conta dela. A minha mãe é cega, ela também tem alguns problemas, que o cérebro dela absorveu, então eu preciso ficar tomando conta. Ele foi aposentado devido a essa questão. Agora ele sai morando em Itaboraí, mas na casa da mãe dele ele foi muitos anos lá. Agora a mãe dele mudou para Itaboraí para ficar tomando conta, para ele tomar conta dela. Porque tem pessoas de médico e ele precisa acompanhar você que está E ela é a atual esposa dele. Ele tem filho? também é surda, o nome dela é Ana Paula. Ela trabalha à noite. Ela está muito triste porque ela não pôde vir aqui. Ela queria muito conhecer a escola, conhecer o bonito, ela não conhece nada, mas esse trabalho não é um aplicativo. A esposa que quer acompanhar. E a esposa já concluiu esse estudo? Falta um ano. Aqui Ela não vai vai. parar. Ela não está estudando, não. Porque ela trabalha à noite, no horário. Mas aí ele estudou com eles. A esposa dele? Não, ele. Olha, por aí, mas não sei. Tem que estudar de noite. Antes ele estudou já em Niterói, no supletivo lá. Mas ele não gostou muito, não. Também pelo fato de me conhecer como intérprete, no caso, aí eu incentivei, ele veio, gostou, e aí ele continuou na escola aqui. Tem filho? Não, não tem nenhum filho. Qual a maior dificuldade que ele acha que está faltando, ou o que nós podemos fazer para ajudá-lo ainda mais a concluir o estudo?